Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Vamos lá falar do que eu me propus a falar. Esse é um tema que um dos meus vídeos mais vistos neste canal é sobre isso, inclusive, que me rendeu inclusive a participação num livro didático, que me deixa muito honrado. É uma das primeiras coisas que eu falo quando eu dava aula, né, aqui pessoalmente, é sobre como é a sua voz. Se você conhece a sua voz, você quer ser narrador, isso vale para qualquer um. Quer ser narrador, comentarista, repórter, quer palestrar, se você conhece a sua voz. Por que que essa pergunta é tão fundamental? Todo mundo que pega um microfone para falar, ele não é uma tarefa muito fácil você falar em público, né, no microfone, numa câmera. Então a gente inconscientemente, a gente se apega a algo para nos empurrar a começar a falar, tá? Falando especificamente de narração, todos nós temos os nossos ídolos, as nossas referências. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a narrar lá em 2004, eu me inspirava, porque já imitava, brincando, narrando em casa, videogame, jogo de botão e tal, o Oscar Ulisses. Então, quando eu comecei as minhas primeiras transmissões, eu fazia uma voz meio anasalada, assim, parecida com a dele, e tentava imprimir o ritmo de fala dele, tá? Para eu começar, para o trem andar, para engatar a primeira marcha e ir para frente. Tem gente que faz isso com o Silvério, tem gente que faz isso comigo hoje, tem gente que faz isso com o Nilson, é isso, cada um pega o seu e tenta imitar ali. Porque, na verdade, não é nem a imitação, porque, eu não tenho capacidade de fazer nada sozinho. Não, é porque inconscientemente é a sua segurança ali. Você vai pegar naquilo ali e falar, meu, eu vou começar falando dessa forma, porque aí eu vou fazer. É isso. Agora, com o tempo, é importante que todo mundo se reconheça, por isso que é importante a gente ouvir o que a gente faz. Ouvir gravação, vocês que fazem narração nos canais aqui no YouTube, tem muita gente, né, que faz narração sozinha até. Outro dia eu vi o Shep fazendo, o grande narrador de League of Legends, narrando NFL no canal dele, achei muito legal. Mas vocês vão perceber com o tempo que essa impostação de voz, que é assim que a gente chama, é você pegar um padrão que existe aí e que te torna mais confortável para começar a falar, mas ao mesmo tempo te torna sem personalidade nenhuma, tira a sua personalidade comunicativa. Isso vale também para as meninas que narram, porque as meninas que narram, elas não têm referência, né? A referência que elas têm é a Luciana Mariano, que é a mais antiga, que está aí há mais tempo, e agora que vai começar a surgir com a Renata Silveira, com a Natália Lara, com a Mila Garcia, né, com as meninas que estão começando a narrar, com a Isabelle Moraes e tal, essas dessa geração, né, a Elaine Trevisan, elas vão servir de referência para as meninas que vão chegar depois. E aí é natural, por causa disso, que muitas delas começaram usando o padrão vocal nosso masculino, porque a gente é uma referência delas, velho, né? É uma coisa natural. Com o tempo, você precisa observar como é que você fala, porque o que vai te tornar diferente dos outros, meus amigos e minhas amigas, é a sua própria voz. Então, um dos primeiros exercícios que eu faço com quem é meu aluno, normalmente, é pedir que ele não narre um lance para mim, mas que ele conte um lance para mim. Então, eu vou pedir para que você faça esse exercício aí, se você gosta de narração, está aprendendo, quer fazer, ou quer se desenvolver, sair desse padrão, pega um lance na televisão, pega o seu gravador do seu celular e não narra como se estivesse numa transmissão. Conte o lance. Não, o fulano estava aqui, ele pegou essa bola aqui, ele passou para cá, depois ele lançou para lá, depois esse cara deu 2 dribles e lançou para cá, e depois você ouve isso. Faça isso repetidas vezes, e você vai começar a perceber que você vai identificar o seu próprio estilo de comunicação, porque no fim das contas, o que vai tornar você um cara diferenciado
é você narrar como você fala. Porque se na sua roda de conversa, na sua roda de amigos, na empresa que você trabalha, na sua escola, na sua universidade e tal, o que faz de você um cara único, o que faz as pessoas lembrarem de você, é o jeito que você fala diariamente. As suas referências de brincadeira, a sua entonação de voz quando você tá puto da vida, ou quando você tá feliz pra caramba, quando você tá na zoeira fazendo uma piada, você tá no bar conversando com seus amigos. Ali, você é você. E a nossa fala, a nossa voz, a nossa voz é a nossa expressão, é a expressão da nossa alma. E a nossa alma é o que nos torna único, poxa vida. Então eu fui aos poucos entendendo essa dinâmica, inclusive com a ajuda de fonoaudióloga e tudo mais, e eu comecei a abandonar um pouquinho esse padrão do rádio, que foi o padrão do rádio que eu aprendi, né? Do rádio dos anos 90, dos anos 80, e passei a só guardar dele aquilo que é a embalagem daquela linguagem, né? O rádio precisa de muita palavra, precisa de um ritmo, porque senão o cara desliga. Mas eu não preciso falar como Osmar Santos falava, eu não preciso esticar a última sílaba da palavra como o Zé Silvério fazia, que é sada. Eu não preciso fazer isso, porque eu não sou assim. O Silvério é assim. Se você conversasse com o Silvério, eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente, conversar muito com ele fala desse jeito. Inclusive faz o pescocinho assim. Ele fala desse jeito. É o jeito dele. O Nilson César fala do jeito que ele narra. O Galvão Bueno fala do jeito que ele narra. O Oscar Ulisses fala do jeito que ele narra. E eu acho que eu narro do jeito que eu falo. Eu trago muito da minha voz para a minha comunicação na televisão ou no rádio, adequando as linguagens ao meio. Isso é um outro assunto para um outro dia, para um outro vídeo, tá? Mas a primeira coisa que você precisa identificar para sair do lugar comum não é criar um bordão. Criar um bordão você cria, eu criei o meu. Tem gente que trabalha sem bordão, né? Não é o bordão que vai te fazer diferente. O que vai te fazer diferente é as pessoas ouvirem igual ao Qual é a Música, ouvirem 3 segundos da sua fala e falar: é o Marcelo que está no ar. É o Éder Luiz que está no ar. Porque a gente usa a nossa voz. A gente não imposta para criar um personagem que não tem nada a ver com a gente, entendeu? A comunicação hoje em dia ela não aceita mais isso. Qualquer influenciador aqui no TikTok, no Haiku Parto, esses, né, influencers aí que tem milhões de seguidores, eles conseguem isso porque eles se relacionam com vocês como se fosse um de vocês. Porque no fim das contas nós somos tudo igual mesmo. Eu só estou aqui fazendo um trabalho de comunicador, não tem nada que me torne de mim maior ou melhor do que vocês que estão assistindo a live aqui, né? Então, quanto mais eu me aproximar de você, mais próximo você vai ficar de mim. Acho que mais você vai gostar de mim, porque eu acho que eu tenho um jeito legal de ser, de viver, de lidar com as pessoas. Isso se expressa na minha voz, logo quem está do outro lado me ouvindo vai simpatizar comigo. Então eu não preciso mais ligar o microfone e falar: bem, amigos da Rede Globo. Não, se não é assim que você dá oi para sua esposa, para sua namorada, para o seu marido, para o seu chefe, não dê bom dia assim para o seu ouvinte. Fala igual. E aí, aos poucos, você vai desenvolver o seu estilo, a sua assinatura, baseado naquilo que é o seu dia a dia, se comunicando com a vida, com as pessoas e levando isso para o ar. E não tentando se tornar uma outra pessoa no ar, que você nunca vai conseguir ser. Acho que fui claro. Foi sensacional, assim, eu queria complementar, eu não sou narrador, né, mas eu sou formado em jornalismo também, e eu sempre, eu não falo que eu tinha facilidade com falar em público, mas eu sempre gostei de falar em público, né, eu sempre, nunca foi uma coisa que, sempre era o cara que ia lá e apresentava, era eu que queria ser, de falar e tudo mais, e afins, e eu tenho, e assim, e problemas no sentido de, na hora de falar, a gente não tem exatamente aulas exatamente para isso, para impostação de voz, ou aulas para manter uma coerência. Assim, você não se ensina, isso não se ensina. Então, uma dica também para complementar nesse processo que eu aprendi com a faculdade, aprendi com a vida também, participando das coisas e tudo mais, é ser honesto consigo mesmo, no sentido assim, cara, errei, dá risada de si mesmo e vai para frente.
Isso. Isso é muito Cara, aconteceu uma coisa. Poxa, eu tô falando em público, tô nervoso. Se você falar, rapaziada, eu tô meio nervoso, mas eu vou tentar. Sabe, você vai gerando um tipo de empatia e as pessoas vão entendendo onde você quer chegar, Exato. que depois, o que acontece... E aí eu falo isso para todas as pessoas, e eu tava converso com as pessoas, eu falo sobre erros, né, em geral. Cara, você vai errar. A gente vai errar. Isso o esporte me ensinou muito, eu faço vôlei, você vai errar. E aí você vai errar de novo. E você vai errar um pouco mais de novo. E você vai sempre errar. A grande diferença é que quando você está falando em público e quando você está falando com as pessoas e sobre a vida em geral também, é que assim, você vai engolir aquele erro, você vai falar, ok, eu errei. O que eu posso fazer para não repetir isso? E não é repetir, é o que eu posso estar preparado para que se acontecer algo do tipo, eu vou saber o que eu vou ter que fazer. No mínimo, eu vou saber o que eu vou ter que fazer. Então, é um processo, tipo assim, de entender que você vai errar um pouquinho. Errou, você fala, tá bom, ok. O que eu posso fazer o que eu posso fazer da minha parte para que eu não aconteça isso novamente? Cara, você vai estar preparado para tudo. E no ar, provavelmente você vai estar preparado para tudo. E vai acontecer alguma coisa que simplesmente você não tem como saber como falar sobre aquilo, como dizer sobre aquilo. É batata. E a única coisa que vai te fazer errar menos, mas ou pelo menos entender o que está acontecendo e entender as adversidades é fazendo. Faça, 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 faça. E aí, isso falo, é sobre tudo, assim. Marcelo, ele falou no começo da live, né, que o cara com 25 anos, o Nilson César, né? Foi o Nilson César que falou para você, isso. Que com a sua idade, com 25 anos, já narrava melhor que ele na idade dele, né, com 25. E aí, isso é uma coisa que é natural. O Marcelo, ele acreditou em mim, eu tinha há 2 anos, foi em 2023, né? No começo de 2023, eu conto essa história para todo mundo assim, ele acreditou no moleque de 23 anos, sem um dinheiro no bolso, e a gente foi e acreditou eu fazer a identidade visual dele, de um cara que seria o maior projeto da minha vida. Foi, assim, de certa forma, assim, o maior projeto da minha vida. E ele acreditou em mim, mas para chegar no ponto dele olhar para minha cara e falar, eu quero que você faça uma identidade visual. E eu cobrei, e hoje olhando assim, eu cobrei barato, porque eu não acreditava no que eu poderia fazer. Porque eu falava, cara, se eu cobrar muito caro, ele não vai querer fechar comigo. E aí isso é uma questão que é a vida mesmo. Mas antes dele acreditar em mim e tal, eu tive que fazer muito portfólio. Eu tive que fazer muito, mas é muito. Só eu sei o quanto que eu fiz para que chegasse alguém como o Marcelo, ele olhasse, eu quero que você faça isso, e eu falava, isso eu sei fazer. E você faz. Então isso treino é fundamental. É fundamental. Faça. Treine. Você vai errar, você vai acertar. Até o momento que você vai acertar, mesmo achando que errou. Aí as pessoas, não, você foi bem. Aí você, eu fui bem? Foi. E foi bem, entendeu? E assim, a vida é desse jeito, assim, sabe? Exato. Então, você tem que fazer. O seguinte, para a gente fechar, né? A narração, o que ela é no real? Em qualquer modalidade esportiva, não importa. É uma atividade de comunicação em que você está vendo alguma coisa acontecer na tua frente e você tem que transformar aquele fato numa emoção. E você não vai fazer isso sem que a sua própria emoção esteja envolvida ali. Você não vai conseguir. Então você tem que estar inteiro ali, né? Se você só fizer igual a sua referência, o seu ídolo, tal, você vai narrar para ele. E está aqui dizendo um cara que fez isso durante muitos anos já profissionalmente. Eu narrava para o Oscar ouvir, até que eu tirei isso da minha cabeça e passei a narrar para as pessoas ouvirem. E aí eu passei a entender mais do que era a minha própria voz, fazendo muito desse exercício, contando o lance sem impostação de narração, porque você vai, alguma coisinha ali, você liga uma chavinha ali, agora entrou o narrador e tal, mas sem esquecer que é a minha voz que está comunicando aquilo. E com o tempo você vai fazendo e vai criando a sua própria personalidade e vai criando a sua própria forma de trabalhar. Espero ter sido útil. Cada vez mais esse espaço vai ser também reservado a isso aqui, tá? Vocês que gostam
e tem amigos que gostam de narração, às vezes o cara nem quer ser narrador, mas ele gosta de entender como a gente trabalha e tal, gosta da arte, venha toda terça-feira, às 3 da tarde, que cada vez mais a gente vai falar sobre isso aqui.